Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? O canal Santos The Best está no ar, estou chegando aí para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar do Santos Futebol Clube, né? Que o Santos espera fazer o planejamento para 2026. Alexandre Matos disse que espera o Santos dar uma engrenada na competição, não correr mais risco de rebaixamento, para que ele já possa planejar o Santos para 2026. Vamos falar sobre isso aqui. Antes, se inscreva no canal, ative o sino para você não perder nenhum conteúdo, certo? E se gostar, você dá o like, que ajuda no engajamento do canal. Então vamos falar do Peixe aí, que segue se preparando para a próxima quarta-feira enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro. Jogo decisivo, né? Mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar sobre o Santos, o Alexandre Matos e também o presidente do Santos. Eles querem, esperam, né, que o Santos já consiga uma recuperação no campeonato nessas próximas rodadas, espantar o rebaixamento, possível rebaixamento, e conseguir pelo menos uma vaga na Sul-Americana. E aí, com isso, o Santos já estuda e já planeja 2026 e fazer contratações. O Alexandre Matos, ele fala aqui, ó, que ele quer já antecipar algumas contratações para 2026. Ele já gostaria de, nesse planejamento, visando a próxima temporada, a ideia do Alexandre Matos é buscar opções de jogadores que estão, alguns em fim de contrato, e uma grande contratação. E a gente vai falar da quem seria essa grande contratação, né, digamos assim. Porém, ele sabe que o Santos tem um cenário complicado, porque a situação financeira não é boa. Além disso, o Santos vive esse problema aí, que não está bem na competição, né, no Campeonato Brasileiro, e também tem a possibilidade ainda do fico do Neymar, né, se o Neymar vai ficar ao final da temporada ou não. Mas, de qualquer forma, o Alexandre Matos espera 3 contratações já visando 2026. Ele gostaria de antecipar essas contratações. Mas como que ele vai contratar se ele não sabe se o Santos vai ficar na Série A, né? Então ele espera, ele e o presidente do Santos espera que o Santos já consiga, então, essa reabilitação nas próximas rodadas, para que já esse planejamento seja feito com algumas contratações, porque a gente sabe que os clubes já têm que planejar o ano seguinte, faltando 2 meses para terminar esse ano de competições aqui, que no caso é 2025, já planejando 2026, né? Então o Santos tem que sair na frente. Depois não consegue contratar. Você vai, assim, ó, os clubes dão uma largada, né? Nos reforços, nas contratações agora, em outubro, novembro e dezembro. Se você não contrata, chega lá em janeiro, você não, já perdeu o bonde, né? O bonde já passou, e aí você fica com, digamos assim, o resto. Não sobra já aqueles jogadores que você imagina, a torcida imagina. Então fica difícil para depois se você contratar a partir de 2026. Então o Santos quer fazer esse planejamento para poder contratar. E aí, vamos lá. O Santos tem que resolver a vida do Guilherme, tá? O Guilherme não deverá ficar no Santos, porque aquele último problema que ele teve com alguns torcedores do Santos, da torcida organizada, foi a gota d'água para ele. Ele voltou a treinar, trabalhar, tá jogando, mas ali o Guilherme perdeu o tesão, tá? Perdeu o tesão e ele quer sair do Santos. O Guilherme tem propostas da MLS, da Liga Americana, e ele vai escolher alguma proposta dessa no final do ano e ele deverá sair do Santos. Outro que vai sair também, provavelmente, é o Tiquinho Soares, que o Santos vai ter que dar um jeito no Tiquinho, né? Não dá para ficar com o Tiquinho para 2026. Um cara que ganha uma fortuna, um centroavante caro, que não resolve. Então você vai ter que dar um jeito no Tiquinho também. De preferência uma venda, mas é difícil. Então seria um empréstimo aí, e com o clube que ficar com o Tiquinho pagar 100% dos vencimentos dele. O Santos não vai poder ficar com o Tiquinho Soares. É outro que tem que sair. Sem contar em jogadores que estão emprestados e vão retornar e também deverão sair. Mas a gente vai falar dos que estão aqui porque é o seguinte, o Santos planeja, então, limpar alguns jogadores de salário alto para você abrir espaço na folha salarial do time para que possa contratar, sabe quem? O Santos tem ainda a esperança e vai tentar a contratação e a repatriação de um ex-menino da Vila. Trata-se, sabe quem? Do Gabigol, isso mesmo, o Gabriel Barbosa, centroavante do Cruzeiro, que foi contratado lá, peso de ouro, campeão pelo Flamengo, e isso, aquilo, chegou no Cruzeiro com aquela pompa, né, com aquele status de fenômeno,
mas não tá aquelas coisas, porque ele fica na reserva, o titular hoje é o Caio Jorge, olha só, o Gabigol reserva do Caio Jorge, hein? Aonde é que a gente fosse imaginar uma coisa dessa? Mas tudo bem, são coisas da vida, são coisas do futebol. Hoje, o Gabigol, que para mim ele é mais jogador do que o Caio Jorge, tecnicamente, a carreira dele, mas hoje o Caio Jorge é um jogador para o Cruzeiro mais efetivo do que o Gabigol. Então ele fica na reserva. E o Santos, através do Alexandre Matos, estuda trazer o Gabigol. Aliás, já era um sonho, digamos assim, do Marcelo Teixeira trazer o Gabigol e montar o ataque Gabigol e Neymar para 2025. Não deu certo em 2025, pode acontecer em 2026, com o Neymar ficando e aí o Santos tentando a contratação do Gabigol por empréstimo do Cruzeiro. O Gabigol já avalia, já internamente, né, com as pessoas próximas a ele, sair do Cruzeiro no final do ano, porque ele quer jogar, né, não vem jogando com frequência, tem contrato com o Cruzeiro ainda, muito pouco provável que algum clube pague por ele, né, o Cruzeiro vai querer uma grana para vender, mas o Cruzeiro aceitaria um empréstimo aí, e o time que seria assim o mais ideal, digamos assim, para o Gabigol seria o Santos. O time que ele foi formado, o time que ele poderia jogar com o Neymar, se caso o Neymar ficar fazer esse ataque, mas, por outro lado, o Gabigol enfrentaria muita resistência por parte da torcida do Santos. Eu acho que uma parte gostaria, outra parte não, porque muita gente tá brava com o Gabigol, ficou com o pé atrás, né, por ele ficar jurando amores ao Flamengo e depois, quando jogava contra o Santos, metia gol e fazia graça, etc e tal, mas é um jogador que o Santos trabalha aí nesse planejamento, o Alexandre Matos, né, para quem sabe poder contar com o Gabigol, né, porque a situação dele no Cruzeiro tá bem complicada, tá? Ele não deverá permanecer lá. E ele estuda, sim, um empréstimo, então, para que ele possa jogar com frequência e mostrar o futebol dele. Cara, como centroavante, ele é goleador, né? Lógico, já não é mais o mesmo também, mas continua sendo um jogador muito perigoso. E perto dos centroavantes que o Santos tem hoje, como o Tiquinho, como esse que estava aí, o David Washington, e outros que a gente tem ali, do próprio o Brahim aí, o Brahim, que a gente vai falar dele aqui, o Bilal, e outros que estão ali no comando de ataque, o Guilherme propriamente também, o Cabadeiro, então são jogadores que não passam confiança. O Gabigol, logicamente, joga mais que esses caras, você entendeu? Agora, não sei, e o salário? O cara ganha mais de 2 quilos de 2 mil quilos de picanha por mês, mano. Então, quer dizer, como é que você vai trazer um cara desse para pagar isso? Não, pelo amor de Deus, a gente já tem aí jogadores que estão ganhando acima do que o Santos pode pagar. Então teria que ser enxugado um pouco esse salário dele, né? Ele aceitaria do jeito que ele Gabigol, se sente uma estrela, né? Ele tem uma bela de uma panca, né? Ele se acha também a última bolacha do pacote, né? O Gabigol tem uma autoestima muito elevada, autoconfiança, etc. Isso é bom também, mas ao mesmo tempo a pessoa também tem hora que passa no ponto. E o Gabigol, ele é um desses, né? Mas vamos aguardar para ver se o Santos, ao longo do final do campeonato, aí consegue ver se pode dar negócio aí com a possível volta do Gabigol, beleza? Falar do Bilal, ó, o Bilal não está agradando, hein? O Bilal não está, digamos assim, sendo muito bem quisto pelo treinador Vojvoda, hein? Ele que veio aí, chegou, o Bilal, quase não fala nada, né? Fica na dele, etc e tal. Só que o Bilal, ó, eu falei, o primeiro jogo que ele entrou no Santos lá, que ele entrou contra o Bragantino, eu falei, minha mãe do céu, onde é que foram arrumar esse caboclo? Entendeu? Aqui no interior a gente fala caboclo, né? A turma fala caboclo, mas no interior é o caboclo. Aonde foram arrumar esse caboclo aí? Ninguém sabe, né? Mas quando eu vi os primeiros passes dele, as primeiras batidas na bola, eu já falei, mais um pé de rato, né? E, cara, o Vojvoda já viu nos treinos aí que vai ser difícil escalar. Como é que você vai abrir mão aí de lançar um Robinho Júnior, de dar uma chance aí para um jogador jovem do Santos, ou o próprio Cabageiro aí, o próprio Bom Tempo, que pode jogar mais avançado, para colocar esse Bilal aí. O Bilal tá muito mole nos treinos, né? O Bilal não está encantando. Então, esse Bilal tem os dias contados na Vila Belmiro, tá?
O segundo já foi apurado, o Vojvoda não tem esse Bilal para o planejamento de 2026. Então, gente, já vai acostumando que vocês vão ver o Bilal poucas vezes, hein? É isso mesmo, literalmente, vocês vão ver o Bilal poucas vezes e ele realmente logo logo vai sair do Santos aí como mais um que passou aí, como a gente já viu vários jogadores que vieram no Santos e praticamente nem jogaram, né? Quem não vai lembrar do Suriaga, centroavante, que o atacante que o Santos contratou uma vez, que veio no Santos, mas jogou uma partida e foi embora, né? Trípode e outros mais que o Santos consegue trazer esses caras, né? O Kennedy, o Arthur, cada jogador que o Santos traz aí que é fora de série, né? Não joga. Então o Bilal vai ser mais um desses aí. Não agradou e não vai ficar. O Guilherme, eu falei que tem proposta da MLS, deverá sair realmente, porque infelizmente o Guilherme no Santos também já deu, né? Já deu o Guilherme também, ninguém aguenta mais, ele não aguenta mais nós também não aguenta mais ele. Então, Guilherme, você é gente boa, eu gosto dele. Ele é o nosso artilheiro no ano, né, no Santos, com 14 gols, mas, cara, não dá, né? Ele vai ter que realmente ser feliz em um outro clube aí também, né? E é isso. E o Neymar, né? Que a gente espera a possibilidade aí no final do ano que a gente vai saber se o Neymar vai ficar ou não para 2026. Molezinha que o Neymar tem no Santos, ele não vai ter lugar nenhum, né? A gente sabe que no Santos ele joga quando dá, quando pode, vai no poker, vai no lá no Serginho Groisman, vai não sei na onde, ninguém liga, ninguém esquenta a cabeça, né? Fica lá com a filha dele fazendo os vídeos lá brincando e por isso mesmo. Então no Santos ele sabe que ele tá em casa, literalmente. E ninguém cobra ele e fica por isso mesmo. Então o Neymar joga quando dá e quando ele pode ele faz alguma coisa e beleza. Só que para 2026 a gente não sabe se ele vai ficar. Ele teve uma sondagem do Napoli, da Itália. O Napoli sondou o Neymar, só que na última hora o Napoli acertou com o De Bruyne, que tá jogando muito bem, por sinal, lá no Napoli. Aquele alemãozinho, né? Que jogou muito tempo no Manchester City. O De Bruyne, como alguns gostam de falar, o De Bruyne, tanto faz, ele foi contratado, mas o Napoli chegou a sondar o Neymar, sondar. E depois também a gente não sabe se vão haver novas propostas pelo Neymar, certo? Se houver, não sei. Ele sabe que não tem por enquanto. E aqui no Brasil, eu acho pouco provável que ele vá para outro clube. Se ele ficar, ele vai ficar no Santos, porque ele visa a Copa do Mundo do ano que vem, né? Mas vamos aguardar para ver se ele vai estar nesse planejamento do Santos agora, que seria uma dupla Neymar e Gabigol. No papel, boa, no papel. Seria de nome boa, sim. Mas no campo, aí a gente vai ter muitas dúvidas se seria uma boa repatriar o Gabigol para jogar junto com o Neymar para 2026, beleza? Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários pra gente falar muito mais de Santos no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e eu fui.